pai não tivesse chegado, o pior tinha acontecido. Em mais uma edição do quadro FJU na minha casa, vamos conhecer a história do Glenilson. Estamos chegando aqui na casa dele agora. Vamos conversar com a Gisele, que conhece muito bem sobre a história do irmão. Bora lá. Tudo bem, Gisele? Vamos entrar? Vamos. Então, vamos contar a história do Glenilson, saber mais sobre ele, como foi a mudança dele. A gente cresceu num lar com muitas brigas, né? Minha mãe e meu pai brigavam muito, bebia, saía, deixava a gente jogado. E eles não se importavam se a gente estava lá, se a gente era pequeno ou não. Batia, era aquela confusão. E a gente foi crescendo vendo isso, né? Passava necessidade. E tinha vezes que a gente tinha que ir na casa dos outros pedir comida, porque não tinha. E as coisas iam acabando e não tinha. Então a gente se sentia sozinho, né? Tipo, eles largavam a gente mesmo lá. E aí então a gente pegou as responsabilidades de adulto muito novo, né? Já pensou umas crianças de 14 e o outro de 13 anos com responsabilidade de adulto. E a gente se frustrava por conta disso, né? Então a gente, o que tinha no interior a gente mostrava para fora. E por conta dessa situação, né, que nós vivia de brigas, falta de atenção, necessidade, o meu irmão Glenilson começou a ser um jovem muito fechado. Ele não conversava, ele só ficava em jogo o dia todo, no computador. Quando saía do jogo era pro computador. Em casa era muito desobediente, não dava exemplo. Tentava conversar com ele, mas não queria. E aí eu falava pra ele, Glenilson, sai de computador, sai disso. E ele não dava ouvido. E aí a gente começava a brigar. E não era briga assim de xingar, né? Era briga mesmo, a gente se batia um no outro. E por conta disso, né, das brigas, a gente não se entendia. A gente não se entendia. Qualquer coisa era motivo de confusão. E teve um dia que, esse dia a gente tava todo mundo estressado em casa. A gente foi brigar e eu tava muito alterada, eu enforquei ele. Eu tava com muita raiva. Enforquei ele e nessa hora o meu pai chegou. Se ele não tivesse chegado, o pior tinha acontecido. E por conta das dificuldades que a gente morava numa cidade pequena, no interior do Pará, eu decidi vir para Goiânia, numa cidade grande, em busca de oportunidade e emprego. Na minha cabeça, trazendo ele para outra cidade e tudo mais, eu achava que ele ia melhorar, procurar trabalho, mudar de vida. E chegando aqui, ele continuou com os mesmos problemas. Realmente, eu continuei da mesma forma. E vindo pra Goiânia, você mudou, Glenilson? Não, eu vim pra cá, pra Goiânia, pensando que eu ia melhorar, né? Porque aqui é uma cidade grande, tem mais coisas, né? É um lugar diferente, né? Do interior que eu tava. Mas continuei da mesma forma, eu continuei com os mesmos problemas. Mas principalmente dentro de mim, porque eu tentava usar a distração dos jogos, dos vícios, pra tentar anestesiar aquela dor que estava dentro de mim, que eu tinha angústia, dentro de mim tinha uma tristeza. Aí eu tentava encontrar a felicidade através dos vícios, das distrações, do entretenimento, mas nada disso resolvia. E como eu era um jovem fechado, eu não falava, a minha mãe também não percebeu o que estava dentro de mim. Um dia eu falei pra ela, mãe, eu tô com muitos pensamentos ruins na cabeça. Aí nesse dia que eu falei pra aí ela conseguiu ver que eu tava sofrendo dentro de mim. Aí ela ficou preocupada, ela falou, não, ela começou a tentar me consolar, mas aquilo não resolveu. Continuou da mesma forma. Mesma angústia, mesma tristeza tava dentro de mim ainda. Não resolveu. Mesmo eu tentando dessas formas e nada mudava. E um dia, eu voltando da escola, eu recebi o convite para ir na FJU. Eu fui meio resistente, mas depois de alguns meses eu fui. Aí quando eu fui na FJU, no primeiro dia que eu cheguei lá, no momento da palavra ali, que eu tinha um certo respeito, né? Quando eu tava dentro da igreja, eu prestava atenção, eu queria entender o que estava vindo do altar, a palavra que estava sendo pregada, eu queria entender, eu queria saber o que ele queria ensinar para mim, o pastor, o homem de Deus. E eu comecei a obedecer. Eu comecei a obedecer o que estava sendo passado, eu comecei a sacrificar as coisas erradas que eu fazia, eu abandonei as coisas erradas, deixei a mentira, as coisas que me afastavam de Deus. Eu comecei a ter um compromisso com Deus.
E aí, a partir desse momento, eu me entreguei, me batizei nas águas, me entreguei por completo, de forma sincera. E aí eu recebi a presença de Deus, o Espírito Santo. E ali eu me tornei uma pessoa completa. A paz já estava dentro de mim. Eu tinha a própria felicidade dentro de mim. Eu não precisava de distrações, de entretenimento mais para ser feliz. De jogo, de nada disso mais eu não precisava. E eu vendo a minha irmã, com a vida que ela tava, eu comecei a querer, eu queria que ela recebesse o que eu recebi. Até que eu fiz o convite para ela, né? E eu, uma jovem que sofria muito com ansiedade, depressão, me cortava, me mutilava, tentei suicídio com uma corda uma vez. Eu estava tão angustiada, sabe? Eu me perguntava, meu Deus, o que que eu estou fazendo nesse mundo? E mesmo passando por todos esses problemas, eu tinha essa resistência. Mesmo com a vida destruída, eu não aceitava o convite. Mas vendo a mudança dele, a transformação dele, eu aceitei o convite e decidi ir na FJU. E eu comecei a ir na FJU, obedecia a palavra, eu fui sacrificando os meus desejos, recebi força para vencer os vícios e foi acontecendo a mudança no meu interior, mas não era completa, faltava alguma coisa. E foi quando eu me entreguei de fato e de verdade para Deus e foi aonde eu recebi o Espírito Santo, aonde eu procurei em todos os lugares, de todas as formas, foi com o Espírito Santo que eu recebi a verdadeira paz e alegria. E hoje a gente tem a vida transformada. A gente é alegre e tem a verdadeira paz que a gente tanto procurava. E hoje a gente é feliz de verdade e exemplo para nossa família.